Vamos continuar a falar sobre reino? Boa noite e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. A realidade do reino, ela está na igreja. Não há reino sem igreja, porque é a igreja que faz com que o reino seja realidade nesse tempo. Amém? Agora, é preciso entender então quem é a igreja. A igreja somos nós. Nós quem? Todos aqueles que receberam a revelação do céu. A revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas essa revelação, meus irmãos, ela não é dada pelo entendimento, ela é dada por revelação. Não adianta você ouvir que Jesus é o Filho de Deus e achar que, não, beleza, Jesus é o Filho de Deus, eu creio. Se for com entendimento, você não vai poder participar do reino, porque você não será igreja. A igreja, ela nasce de uma revelação. Pegou? Revelação, não é por saber. Olha como é que está escrito: esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está endurecido. Logo não é igreja, porque a igreja recebeu a revelação do céu. E quando a igreja, ela recebe a revelação, ela é a realidade do reino. E o reino é propagado pela igreja. Irmãos, o assunto é sério. Nós vimos hoje tantas pessoas na igreja e elas não têm a revelação. Elas estão na igreja buscando algo, buscando uma porta aberta, buscando uma cura, buscando trabalhar no ministério. E isso é bênção, porque a qualquer momento a revelação pode vir. Mas não quer dizer que se nós estamos nesse ambiente, nós somos a igreja. Primeiro, porque a igreja não se trata deste ambiente, a igreja se trata deste ambiente, nós. A igreja somos nós, não é um ambiente, não é uma sala, não é um lugar, é uma pessoa. Porque a igreja, ela é Jesus Cristo. E nós somos o corpo de Jesus Cristo. E nós precisamos entender que essa revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ela é uma revelação progressiva. Eu quero te mostrar hoje isso. Não é tão simples achar que somos igreja porque estamos num ambiente onde a igreja se reúne. Não é tão simples. Os próprios apóstolos, por muito tempo, a pessoa em que Jesus Cristo veio para estabelecer a igreja, essa pessoa, ela andou com Cristo, mas ela mesmo não creu. Ela vai crer lá na frente por uma revelação. E olha, Jesus veio para estabelecer a igreja na declaração de uma pessoa. E essa pessoa não era um sábio, não era um sacerdote,
Essa pessoa não era conhecida, não era um médico, não era um juiz, não era nenhuma autoridade. Essa pessoa era um simples trabalhador que trabalhava com pesca, chamado Simão. Isso é maravilhoso, porque a igreja não se trata da sabedoria humana. A igreja se trata de uma revelação do céu. Isso quer dizer que qualquer um de nós não precisamos ser doutorado em nada. Só precisamos ter um coração quebrantado para receber a revelação. E se você está aqui hoje e ainda não tem o poder do reino dos céus, continue até que o Senhor se revele, e aí você vai receber poder do reino dos céus. Quer ver uma coisa? Quem aqui já orou e alguém foi curado? Levanta a mão. Algumas pessoas, poucas. Quem aqui já orou e expulsou algum demônio? Levanta a mão. Diminuiu ainda. Quem aqui já orou e declarou uma profecia sobre uma vida que veio dos céus e essa profecia se cumpriu? Saiba que o reino dos céus, ele é real em algumas pessoas. É isso que eu estou falando. Algumas pessoas que já são a igreja, porque não é porque eu estou no ambiente da igreja que eu sou a igreja, porque a igreja somos nós. Quando recebemos a revelação, o Espírito Santo vem e habita em nós. Mas isso é normal, isso é comum. A gente vem o primeiro dia porque ouve falar, não é assim? Jesus cura, Jesus muda a tua história, Jesus transforma a tua família. Então a gente vem e viemos para um local como este. Então, quando nós estamos nesse local, Jesus de repente ele vem para nós. Primeiro ouvimos falar, depois Jesus vem para nós, e no terceiro momento Jesus vai passar. Então vem o desafio: seguir Jesus. Porque seguir Jesus não é de qualquer jeito, é carregando uma cruz nas costas. Eu não posso seguir Jesus com as minhas vontades. Eu não posso seguir Jesus e em um determinado momento dizer: ei, Senhor, vai andando aí, que eu vou ali tomar uma cervejinha, trair a minha esposa, fazer algo errado, e depois eu te alcanço lá na frente. Não é nada disso. Seguir a Jesus quer dizer carregar a minha cruz cada dia. Ou seja, dizer assim, ó: pecado, você está crucificado na minha vida, e se eu errar por um acaso, aí eu vou me arrepender, o Senhor me perdoa, mas eu já botei na minha cabeça, acabou, eu vou seguir o Senhor. Porque ninguém que segue o Senhor pode seguir com a sua vida, tem que seguir com a vida dele. E é por isso que hoje tem tantas pessoas que estão no ambiente da igreja vivendo uma derrota, porque nós pensamos assim: para seguir a Jesus é muito difícil, eu tenho que largar a minha vida, mas a minha vida é o que interessa. Ninguém pode seguir a Jesus sem largar a sua vida, como está escrito, né? Aquele que quer vir após mim, tome sua cruz. Cruz fala de morte. Cada dia e siga-me. Por que cada dia? Porque eu posso ressuscitar para as trevas todos os dias. Então todos os dias eu tenho que dizer para as trevas: não, eu não vou mais errar da maneira que eu errava. Então um poder chamado o reino dos céus, que é o Espírito Santo que habita em nós, ele vai começar a operar grandes sinais. E aí tem um detalhe, pergunte qual? Os sinais não são os mais importantes.
Porque não adianta, meu irmão, você está cheio do Espírito Santo, curando pessoas, expulsando demônios, ok? Se você não tiver a visão de onde o reino vai te levar. Porque mais importante que os sinais são o lugar que vamos chegar, chamado reino. Jesus, ele nos chama para um governo que começa agora, quando o reino se manifesta na minha vida. E agora eu caminho até o final desse tempo que vivo nesse corpo. E aí, quando eu acabar o tempo desse corpo, eu espero agora a transformação desse corpo num corpo agora glorioso, para caminhar com o Senhor governando a terra por 1000 anos. O governo de Cristo na terra será 1000 anos, não será nos céus, será na terra. Essa é a visão do reino. Muitas pessoas param na caminhada, mas a visão é mais importante do que os sinais, porque Jesus disse que esses sinais acompanharão a visão, o homem de Deus. Não é o homem de Deus que acompanha os sinais, nem os sinais acompanham o homem na sua vida natural, não. Esses sinais são para que o governo de Cristo, o reino dos céus se manifeste. Olhe comigo aqui em João capítulo 1, versículo 35. Vai dizer assim: aqui já é o terceiro dia. O primeiro dia ouve-se falar de Cristo. O segundo dia, Cristo vem para nós, ok? E o terceiro dia, então, ele passa. Então aqui vai dizer assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, 2 dos seus discípulos. João, o Batista, estava num lugar com seus 2 discípulos. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Olha isso aqui. Os 2 discípulos de João seguem a Jesus. Quem entendeu? Vamos orar para que Deus abra o nosso entendimento essa noite. Coloca a mão no teu coração, se você pode. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós oramos e determinamos, Senhor, que o reino dos céus seja revelado à tua igreja, para que a tua igreja prospere, que a tua igreja, Pai, alcance o propósito do reino dos céus, e que nós, na autoridade do teu nome, Jesus, possamos ir até o fim dessa caminhada e recebermos de ti o galardão que o Senhor já preparou para cada um de nós, a coroa do reino dos céus, em nome de Jesus, amém. Amém? Agora veja isso, verso 38 diz assim: e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: o que buscais? Verso 38, o que buscais? Verso 39, ele lhes disse, e eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Verso 39, Jesus lhes disse: vinde e vede. Então perceba que Jesus morava em alguma casa. Não é como muitos de nós pensávamos, né? Jesus não tinha casa, era pobre. Não, Jesus tinha um lugar assim, ele morava numa casa. Vinde e vede. Foram e viram onde morava. Olha aí. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª, ou seja, 4 horas da tarde no calendário nosso, calendário solar. Os hebreus usam o calendário lunar, então é um pouco diferente. 10ª hora para nós, 4 horas da tarde. Amém? Verso 40. Era André, irmão de Simão, Simão Pedro,
um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Outro detalhe importante é que o apóstolo João, ele está escrevendo o evangelho aqui praticamente 90 anos depois da subida. Então, o apóstolo João está chamando Simão de Pedro, porque João já havia passado por todo o processo. Mas nesse momento aqui, Pedro ainda não existia, era apenas Simão. Ok? Simão, verso 41. Este achou primeiro o seu irmão Simão. Agora sim, André achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é Cristo. Olha o que André está fazendo: reconhecendo que Jesus é o Cristo. Reconhecendo que Jesus é o Cristo. Quem pegou? Quando André reconhece que Jesus é o Cristo, ele recebe a revelação do céu. André é o primeiro a receber a revelação do céu, que Jesus é o Cristo. Ou seja, André agora está salvo. André foi salvo. O Espírito Santo começou a habitar em André. Amém? Verso 42. E André levou Jesus até Simão. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Jesus então está olhando para Simão e está dizendo: Simão, você será chamado Pedro. Agora sim, Jesus está revelando a Simão que ele será, não era ainda, será chamado Pedro, Cefas, pedra. Ok? Quem está aí? Que quer dizer Pedro, ou pedra. Mas olha o detalhe: Pedro não reconhece nada. André reconheceu: achamos o Cristo. Mas Pedro, Jesus olha para ele e diz: ei, Simão, tu vais te chamar Pedro. E Pedro, e aquilo ali chateou Jesus, porque nós olhando o texto não nos damos conta. Mas olha o que diz o verso 43. No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia. Ele disse: cara, esse cara não pega, vamos sair fora, vou para Galileia. Não é hora ainda, não pegou nada. Jesus está tentando fazer com que Pedro diga: ei Pedro, Jesus, recebi a revelação, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas Pedro, nada. Quantos de nós fomos assim? Você vem na igreja, você recebe uma mensagem, você até crê que está num lugar abençoado, você ouve falar de Jesus, mas não recebe a revelação de que Jesus é o Cristo. Então você entra num lugar e sai do lugar do mesmo jeito. E aqui, Jesus então vai para Galileia. No dia seguinte, Jesus quis ir para Galileia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. Jesus acha agora mais uma pessoa, Filipe, e diz para Filipe: Filipe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro, ou da cidade de Simão. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei e nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José.
Jesus de Nazaré, aquele que vem, é o Cristo. Ou seja, Filipe reconhece. Nesse momento, Filipe crê. Achamos aquele que está escrito dele, Jesus o Nazareno. Quem pegou? Filipe também crê. Verso 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem tu e vê. Pode vir algo que preste de Nazaré, mas só que tem um detalhe: a informação estava errada. Jesus não vem de Nazaré, Jesus vem de Belém, como a profecia anunciava. Um filho se nos deu na cidade de Belém, Belém de Davi. Então a informação está errada. Jesus vai para Nazaré depois que José vem do Egito. Aí eles vão morar em Nazaré, mas Jesus nasce em Belém. 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Ou seja, Natanael também não reconhece quem é Jesus. Porque assim muitos de nós estamos na igreja, alguns reconhecem, outros não reconhecem. Outros até levantam a mão e dizem: não, eu conheço Jesus, mas não reconhece, não recebe a revelação do Espírito. Olha isso aqui. Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Agora Natanael também reconhece. Natanael recebe a revelação. Está salvo. Quem pegou? Verso 50. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora, o detalhe é que os discípulos reconheceram Jesus, foram salvos, mas aquele que Jesus queria, aquele que a profecia deveria cumprir-se, que era Simão, esse não reconhece. Simão se cala. Jesus vai para Galileia. Jesus sai daquele lugar, vai para Galileia. Então Jesus está falando aqui, para Natanael: agora você verá os anjos do céu subindo e descendo. E como que os anjos do céu sobem e descem? Através de Jesus, porque Ele é a escada. Jesus é a escada. Ninguém pode ir ao Pai. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Ninguém sobe aos céus se não for por Cristo, por Jesus. Jacó teve a revelação. Coloca aqui atrás para mim, Gênesis capítulo 28, verso 10. Gênesis 28, 10, aqui atrás, por favor. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Verso 12.
E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A escada é Cristo. Então deixa eu te dizer, você quer tocar os céus, não é de elevador. Degrau por degrau, a nossa fé nos leva aos céus. Ninguém que quer pular os processos, ninguém que quer pular degraus, vai tocar os céus. E é assim a revelação de Jesus Cristo. Nós ouvimos falar dele, ele vem para nós, ele passa por nós. Nós ouvimos falar novamente, ele vem para nós, ele passa por nós. Se nós não tivermos a revelação dos céus, a vida inteira será assim. Por isso tem pessoas na igreja 20 anos, 30 anos, e ainda não conseguem seguir o Cristo. Ficam acomodadas. Mas ninguém que recebe essa revelação consegue, meus irmãos, ficar acomodado. Se você está acomodado, sinto muito te dizer, você não recebeu a revelação. Você deve clamar ao Senhor para que a revelação dos céus seja dada para ti. Porque no momento em que você receber essa revelação, nada mais pode te parar. Nada mais, nada. O teu ministério vai fluir. A tua vida vai fluir. O propósito da tua vida vai fluir no momento em que dos céus se revelar o Cristo. Aleluia. Aleluia. Vem comigo para Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, verso 13. Aqui atrás, por favor. Mateus 16, verso 13. Isso. Diz assim: E chega Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, meus irmãos, fica ao norte de Jerusalém, distante de Jerusalém. Cesareia de Filipe fica lá perto das colinas do Monte Hermon, lá no monte daqueles onde o Cristo se transfigura. Jesus leva Pedro, Tiago e João a uma colina, no monte, e lá ele se transfigura. É lá perto desse lugar, porque em Jerusalém havia uma religião, e Jesus não pode se revelar onde há uma religião. Se você vive uma religião, se você vive uma tradição, se você vive uma justiça própria, se você vive a tua vida apenas, Jesus nunca vai se revelar. Isso é muito sério. Por isso que tantas pessoas entram, porque ouviram falar de Jesus. Jesus vem, Jesus passa, e elas ficam paradas. Aí vem no outro culto, porque ouviram falar. Naquele culto Jesus vem, Jesus passa, e elas ficam no mesmo lugar. Talvez estão vivendo uma tradição, talvez estão vivendo uma religião, talvez estão vivendo na sua própria justiça, talvez estão vivendo a sua própria vida. Só o que interessa é a sua própria vida. Então Jesus vai vir e vai passar, e nós não vamos acompanhá-lo, porque só podemos acompanhar Jesus no momento em que recebermos a revelação dos céus. Agora, quando nós recebemos a revelação dos céus, tudo muda. A sua vida mudou. Quando você veio para a igreja, a sua vida mudou? Ou você veio para a igreja para tocar um instrumento?
Você veio para a igreja para ouvir a mensagem e nada mudou. Porque se nada mudou, a revelação ainda não foi entregue no seu coração. E essa é a verdade. E hoje nós vimos uma igreja cheia de gente vazia. Gente que se você for falar com ela, você diz, não, você não é crente. Em 5 minutos você consegue fazer leitura de quem a pessoa é. Mas quando você encontra alguém que recebeu a revelação, só de olhar nos olhos dela, você enxerga o brilho, você vê as lágrimas, você vê a empolgação. Se você falar, e aí, querido, como é que está Jesus na tua vida? É porque esse recebeu. Mas será que Deus entrega a revelação para um porque é bonitinho e o outro é mais feinho, não entrega? O próprio Jesus, a Bíblia vai dizer que ele era um homem de dores, ninguém dava nada por ele, a sua aparência era feia. Não era como aquele artista lá do filme do Mel Gibson, não. Jesus era extremamente feio, a ponto do profeta Isaías dizer que ninguém achava nada naquele homem. Mas era o Cristo, era o Senhor, era Jesus. Então não depende da tua aparência, não depende do seu nível social, não depende de nada disso. A revelação só depende de onde está o teu coração. Se o teu coração estiver nele, ele vai se revelar. Se o teu coração estiver em qualquer outro lugar, ele não pode revelar. Se o teu coração estiver numa religião, Jesus não pode se revelar. Se você congrega num lugar religioso, Jesus não pode se revelar. Se você busca as tuas coisas, a tradição da tua família, se você busca o teu próprio interesse, irmãos, quando nós recebemos a revelação, nós só queremos fazer a vontade dele. E ele abençoa os filhos enquanto dormem. É isso que muitas pessoas não conseguem entender. Como é que eu vou agora, pastor, buscar só o Senhor? Eu preciso trabalhar. Claro que precisa, vai trabalhar. Mas vai trabalhar cheio do Espírito. Vai trabalhar cheio da revelação. Vai trabalhar despreocupado, porque o Senhor é fiel para abençoar os seus. Aleluia. Então Jesus agora pega os seus discípulos e vai lá para o norte. Vai lá perto do Monte Hermon. Para lá em Cesareia de Filipe. Leva eles até lá. Para arrancar uma declaração de Simão. Jesus já havia tentado antes, não deu certo. E Jesus tenta novamente. Jesus leva eles até lá para que Pedro declarasse. E o texto vai dizer no verso 14 assim: e eles disseram, uns, porque ele está perguntando, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns, João o Batista, que já havia morrido, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós quem dizeis que eu sou? E vós? Aí eu já estou conjecturando, mas ele olha para Pedro, quem dizeis que eu sou? Agora Pedro vai ter que responder. Porque o homem não conseguia responder. Porque você pensa assim, Jesus era Deus, era tudo fácil. Não, meus irmãos.
Não é nada fácil. Você pensa quantas batalhas o Senhor já triunfou. Muitas vezes teve que recuar para trazer eu e você até aqui. Olha para a tua vida. Olha para a tua vida. Olha para trás o teu caminho. Olha para você 10 anos atrás. Será que você poderia imaginar que você estivesse hoje dentro de uma igreja? Sim, pastor, já estou convertido há 20. Então olha, 25. Será que você imaginaria que um dia você seria crente? Porque eu sei que de um tempo para cá crente virou moda. Mas antigamente crente ninguém queria ser. Porque era o terninho surrado, a bicicletinha daquela Monark, né? Aquela Monark com o guidãozinho assim, né? Terninho suado, Bíblia debaixo do braço, lá vai o crente. Lá vai o abobado dar dinheiro para o pastor. Ninguém queria, mas de repente começou a mudar, virou uma moda, então todo mundo veio para a igreja. Só que estar nesse ambiente não quer dizer que somos crentes. Se nós recebermos a revelação, quer ver uma coisa? Tem pessoas que batalham. Aí chegam até o altar. Aí por algum motivo você tira do altar, já não aparece mais na igreja. Será que são salvas? Será que tem o Cristo? Tem a revelação? Porque quem tem a revelação, meus irmãos, pode estar aqui limpando o chão. Está limpando o chão cheio do Espírito Santo. Está servindo lá cheio do Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo. Se alguém está doente, o que é que você tem? Em nome de Jesus, seja curado agora. Foi curado. Obrigado, Senhor. Não é assim? É assim ou não é? Será que tem 2 ou 3 aqui que são crentes? Pode ser para todos. Irmãos, isso aqui não é para alguns, é para todos que querem. Todos que creem. É só crer. É só crer, sair cheio do Espírito Santo. Sai por aquela porta e começa a ser usado em qualquer lugar. Não precisa ser usado aqui. Aqui é um lugar onde nós nos enchemos. Vai embora. Chega lá em casa, o cunhado está endemoniado. Você ora e diz: Satanás, sai agora do meu cunhado. O diabo tem que correr. Porque nenhum espírito das trevas pode ficar onde o reino da luz se manifesta. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é pelo que nós sabemos da Bíblia, é pela revelação que recebemos. Se eu tirar você daqui, Pastor Ivan, não deixar mais você cantar, você vai continuar na igreja? E olha que eu chamo para pregar esse homem, mas toda a vida ele se escapa. Só que é assim, quando não quer, que Deus coloca. Quem quer muito, aí a gente tem que cuidar. Que às vezes é pro ego. É só ego. É só vontade de aparecer. Mas quem tem a revelação não precisa aparecer. Aliás, quem tem a revelação não aparece. Quando ele aparece, ele só aparece para revelar o Cristo. É o Cristo. É o Cristo que é revelado. É o Cristo que se revela. É o Cristo que interessa. Aleluia. Então Jesus olha e diz: e vós que dizeis que eu sou, quem eu sou? Só que um pouquinho antes, olha o que acontece. Jesus pega e diz assim, velho, eu já vou dar o versículo. Jesus está ali curando, fazendo milagres,
E de repente ele olha assim para os discípulos e diz assim, ó, ei, entra aí no barco e vai lá para o outro lado. E os discípulos foram. E Jesus pega, vai que eu já estou indo. Jesus pega e não vai, sobe um monte e vai orar. E fica lá orando, e fica lá orando. E eles vão, e eles passam tempo, e tempo, e tempo. E a Bíblia vai dizer que na terceira vigília, ou seja, meus irmãos, 3 horas da manhã, das 3 às 6 da manhã, terceira vigília. Então Jesus desce do monte e vai. Porque a revelação veio para ele dizer, vai, porque o caldo engrossou, o mundo espiritual se levantou e as ondas estão querendo afundar o barco. E Jesus desce do monte e vai, só que ele vai caminhando pelas águas. Tinha onda, tinha vento, mas Jesus estava, sabe por quê? Porque quem tem a revelação não se importa com ventos. Quem tem a revelação não se importa com as ondas. Quem tem a revelação só se importa com uma coisa, com um propósito. E aí quando Jesus chega lá no meio do mar, onde eles estavam, eles apavorados, eles olham um fantasma. Não reconheceram o que era. Porque tem muitas coisas, meus irmãos, que na nossa mente nos apavoram, mas são só fantasmas. Olhe para a situação, você vai enxergar o Cristo. Olha para a situação, você vai ver Cristo em todo levante. Porque se a onda está batendo, Jesus quer te mostrar algo. Talvez o ego começou a crescer, então Jesus mandou um ventinho. Não pegaram? Pegaram? Talvez o ego está se levantando. Oh, agora eu sou um grande pregador. Agora eu sou um apóstolo. Agora eu sou um profeta. Agora eu sou um evangelista. E o ego começa. Então Jesus, ó. Meu Deus. O diabo se levantou. Não. Jesus quer que nós olhemos para a situação só para perceber, é Cristo. Eu preciso melhorar. Tem alguém aí ainda? Tem alguém aí ainda? Aí olha isso aqui. Capítulo 14 de Mateus. Estamos lá no 16, só vamos fazer uma ponte aqui rapidamente. Verso 25. Coloca aqui atrás. Mas a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Detalhe. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Verso 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, ei, tende bom ânimo, não temais, sou eu. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se é tu mesmo. O cabra não reconhecia de jeito nenhum. Se é tu mesmo, se tu é o Senhor, faz o seguinte, manda que eu vá ter contigo por cima d'água. Isso é coisa de quem não crê. Eu sei que as pessoas dizem, a fé de Pedro. Irmãos, Pedro não reconhecia quem era Jesus. Se é tu mesmo, quem está pegando? Manda que eu vá ter contigo por cima das águas. Verso 29. E ele disse, vem. Agora ele vai me reconhecer. Pedroca, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte teve medo.
e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ele não estava reconhecendo, ele estava dizendo: eu vou morrer, meu Deus, Senhor, meu Deus. Porque é assim. Muitas vezes estamos na igreja, a situação se levanta e você fica: ai, Senhor, ai, Senhor. Não adianta chamar Senhor sem ter a revelação. Senhor pode ser o teu pai, Senhor pode ser o patrão, Senhor pode ser uma pessoa mais idosa. Você pode me chamar de Senhor, mas eu não sou o Cristo. Se não tivermos a revelação, não vai adiantar de nada. Olha isso aqui, verso 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha aquilo que ele está dizendo. Você duvida? Você não está vendo que eu sou o Senhor? Meu Deus. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco. Olha aí, não é Pedro não, os que estavam lá no barco. Aproximaram-se e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Mas quem estava no barco? Pedro não. Quem pegou? Quem estava no barco? Tu és o Filho. Só que Jesus queria Pedro. Jesus queria Simão, o pescador, o durão que arrancou a orelha de Malco, que disse: o que tu quer aqui? Certo, deu para matar, mas pegou de raspão, arrancou a orelha, né? Mas era ele que Jesus queria. Não era Filipe, não era Natanael, não era nenhum deles, não era André. Aliás, tem pessoas que só vão aparecer para revelar o teu propósito. Talvez Deus te levantou para ser um André, glória a Deus por isso. Talvez Deus te levantou para ser um Barnabé que revelou Paulo, um André que revelou Pedro. Não tem problema, desde que se cumpra o propósito. Meu Deus. Pegou, Valber? Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Vamos voltar para o texto aqui de Mateus 16. Agora sim. Quem vós dizeis que eu sou? Agora Simão Pedro, aliás, Simão só, agora ele vai receber a pedra, agora ele vai receber a pedrada. A revelação, meus irmãos, é uma pedra. A revelação de que Cristo é o Senhor é uma pedra, é algo de peso. Aleluia, aleluia, aleluia. E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, eu creio que Jesus olha para os céus e diz: foi difícil, Pai, mas tu sempre dá o teu jeito. Porque olha o que ele diz aqui. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou não foi a carne e nem o sangue, mas meu Pai que está
nos céus. Irmãos, isso é uma revelação. Se você receber, o reino dos céus vai ser revelado. Porque verso 18, agora Jesus vai dizer: e também eu te digo, tu és uma pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta revelação que tu recebeu dos céus, eu edificarei a minha igreja. A igreja não é do pastor, a igreja não é do bispo, a igreja não é do apóstolo, a igreja não é do fulano, não, a igreja não é de homens, a igreja é de Deus, a igreja é de Cristo. Eu edificarei a minha igreja, olha isso aqui, e as portas daquilo que estão toda hora te derrubando, as portas daquele que está toda hora tropeçando você, a porta daquele que levanta o vento, que levanta as ondas, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você é a igreja? Você é a igreja? Se você é a igreja, você tem a chave. Se você é a igreja, você tem a chave. A chave está na tua mão. A chave está na tua mão. Você só precisa pegar a chave, virar na fechadura e abrir a porta. Olha o que está escrito, verso 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Se você é igreja, você tem a chave. Não se desespere, não olhe para o vento, não olhe para as ondas, não olhe para a situação, não olhe para onde te tiraram, nem para onde te colocaram, nem para onde te tiraram. Não interessa mais. Não interessa mais se eu não estiver com o microfone na mão. Não interessa mais se eu não estiver aparecendo. Não interessa mais se eu não estiver tocando. O que interessa é que eu tenho a revelação. Você tem a revelação? E tudo que ligardes na terra, o Pai já ligou nos céus. O texto aqui está errado. Ignora, esse texto está errado. Traduções bíblicas. E tudo que ligardes no céu será ligado na terra, e tudo que desligardes no céu será desligado na terra. Sabe o que quer dizer isso? Que não é a nossa vontade. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, não, nós temos que dizer assim, ó, Deus, qual é a tua vontade? É essa? Então abre, porque Ele já abriu no céu. Para de pedir coisa terrena, para de pedir, porque é por isso que você não recebe, você pede coisas inúteis. E nós nunca vivemos um tempo onde a igreja, ela é uma igreja mendiga, fica mendigando bênção. Senhor, me dá. E Deus está dizendo, não dou. Você não enxerga não tudo que eu tenho aqui para te dar? Primeiro lugar, recebe a revelação. Quando nós recebemos a revelação, paramos de pedir coisas inúteis e começamos a ligar as coisas que já estão nos céus. Senhor, me dá a prosperidade para me aumentar essa igreja. Senhor, me dá prosperidade, Senhor, para ajudar as pessoas.
Aí sim, Senhor, me dá um carro para levar a minha família para a igreja. Senhor, me dá isso, me dá um ônibus para trazer esse barro para a igreja. Aí não tem revelação. Senhor, me dá um carro. Deus diz: ô infeliz, se eu te der um carro, nem para a igreja tu vai mais, eu já te conheço. Você não é nada sem mim. Se você não me tiver, você vai sair da igreja. Então é melhor eu te ter aí todo quebrado, de bicicleta, doente, quase morrendo. Pelo menos você vai lá para a igreja. Meu Deus. É que hoje eu não tive tempo para preparar a mensagem. O apóstolo ia pregar, mas ele teve que cantar. Está vendo quando não tem tempo é melhor? Não tem nada de mim. Sabe por quê? É porque nós só atrapalhamos. Nós só atrapalhamos. Aleluia. 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 Tá bom. Fala mais nada, porque daí pode ser de mim. Porque eu vim aqui essa noite para dizer para você. Talvez você está nesse lugar e você ainda não recebeu a revelação. Você ouviu falar de Jesus. Jesus é bom. Sim, Jesus é bom. Eu vou lá, eu sento na igreja, eu ouço uma mensagem. Ai, eu me sinto melhor. Sentir melhor, meus irmãos, não é nada perto da revelação. Sentir um alívio não é nada perto da revelação. Porque a revelação é tudo. A revelação é tudo. Cante. Venha lá, cante. A revelação é o que interessa. Porque nada mais não interessa. O lugar que estaremos, não interessa a posição que estaremos, os títulos, nada disso interessa. Quando nós recebemos a revelação. Aleluia. Aleluia.